bem, esse documento que você vê aí na tela é uma Constituição. Na aparência, ela pode parecer tão somente uma folha de papel, mas verdadeiramente ela é muito mais do que isso. Ela é a alma de um povo, ela é um projeto de país, nela estão abrigados os valores que nos guiam, as instituições que fazem a nação, ela tem uma bússola para o futuro. A Constituição brasileira cuida da saúde, cuida da educação, cuida da propriedade, cuida da liberdade, ela cuida de um conjunto muito grande de direitos. Portanto, você pode não ter se dado conta, mas a Constituição existe, é para fazer a sua vida melhor, para fazer com que as pessoas desenvolvam a sua personalidade, desenvolvam o seu melhor potencial, para que as pessoas se tornem a melhor versão de si mesmas. O cenário da história que nós vamos narrar é a democracia constitucional. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. A democracia constitucional é um conceito equiparável às duas faces de uma moeda. De um lado, ela significa participação popular, ela significa eleições livres e ela significa governo da maioria. E do outro lado, democracia constitucional significa poder limitado, Estado de Direito, que quer dizer que governantes e governados estão submetidos à Constituição e às leis, e também significa a proteção dos direitos fundamentais de todos. Se, num ambiente, existirem 10 cristãos e 2 muçulmanos, os 10 cristãos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. Não podem por quê, se eles são a maioria? Não podem, porque a democracia é muito mais do que a maioria. A democracia é o governo da maioria, com respeito às regras do jogo e respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas. É para assegurar isso que existe a Constituição, e para interpretar a Constituição é que existe o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em todo o mundo, as democracias constitucionais nos últimos tempos têm vivido um abalo por força de um processo histórico frequentemente referido como populismo autoritário. A verdade, triste verdade, é que a democracia não conseguiu entregar todas as suas promessas, inclusive e sobretudo as promessas de igualdade de oportunidades e de prosperidade para todos. E por conta disso é que surgiram discursos e ideologias alternativos que exploram com muita frequência os medos, as frustrações e os preconceitos das pessoas, prometendo soluções fáceis e frequentemente erradas para problemas complexos. Soluções que em algum lugar do futuro trazem consequências extremamente negativas. Além disso, o populismo autoritário supervaloriza as maiorias circunstanciais e procuram trazer descrédito para as instituições que limitam o poder e que existem para proteger os direitos de todos. Esses populismos autoritários, eles podem ser de esquerda, eles podem ser de direita, mas normalmente eles se utilizam das mesmas estratégias, que são a desvalorização das instituições como o legislativo e o judiciário, até que sejam capturadas, ataques à imprensa, até que se torne a própria imprensa dócil, e desrespeito às instituições de conhecimento como as universidades. O risco de se cair numa ditadura é muito grande. E aqui eu queria compartilhar com todos, eu vivi uma ditadura no Brasil. Elas invariavelmente vêm
com intolerância, violência e falta de liberdade. Na minha primeira juventude no Brasil, todos os jornais tinham censores nas suas redações que escolhiam as notícias que poderiam ser publicadas. Todas as músicas precisavam ser previamente submetidas ao departamento de censura. Centenas de pessoas foram torturadas, centenas de pessoas desapareceram, muita gente teve que ir embora do Brasil para o exílio. Esse é o quadro triste de uma ditadura. Eu diria que acordei para o Brasil real em 1975, aí no final da adolescência, início da minha vida adulta, 1975, quando da morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Herzog se apresentou espontaneamente para depor e amanheceu morto no dia seguinte. E os jornais divulgavam a notícia de que ele havia se suicidado. E as notícias diziam mais, que ele era judeu e que ele não havia sido enterrado na ala dos cemitérios israelitas reservada para os suicidas. Aquilo me chamou um pouco de atenção. Depois continuei lendo as notícias e fiquei sabendo que, ao longo do fim de semana, num domingo, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, havia celebrado um culto ecumênico na Catedral da Sé, ao qual haviam comparecido milhares de pessoas. E alguma coisa começou a me parecer fora de lugar naquela história. Herzog era um jornalista de quem eu nunca tinha ouvido falar, não foi enterrado na ala dos suicidas e o chefe da Igreja Católica celebrou um culto ecumênico ao qual compareceram milhares de pessoas. E aí eu fui fazer uma apuração paralela do que tinha acontecido e fiquei sabendo, lendo os jornais alternativos e conversando com pessoas, que Herzog havia sido barbaramente torturado por toda a noite nas dependências do 2º Exército e havia morrido, e que a simulação do suicídio era, na verdade, um esforço para encobrir o crime que havia sido cometido pelo Estado brasileiro. Ao descobrir essa história, eu escolhi o lado da história em que eu queria estar, e era contra as pessoas que faziam aquilo. Era contra as pessoas que permitiam que aquilo acontecesse. E a partir daquele dia, o regime militar passou a ter um novo adversário. No ano seguinte, em 1976, eu entrei para a faculdade e me engajei no movimento estudantil contra o regime militar. Em 1977, me engajei no movimento pela anistia ampla, geral e restrita para os presos políticos e para que as pessoas que estavam no exílio pudessem voltar. Em 1978, eu me lembro de ter comparecido a um evento na Cinelândia, só tinha uns gatos pingados, que pediam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí aconteceu uma coisa interessante que marcou a minha vida. A democracia demorou 9 anos para chegar, só em 1985. A Constituição só veio em 1988, 10 anos depois. Mas a anistia veio rapidamente. Em 2 anos se conseguiu conquistar a anistia. E ali eu aprendi que a história, às vezes, anda devagar. E às vezes ela anda rapidamente. A gente nunca sabe. Mas o nosso papel na vida, como cidadãos, como professores, como trabalhadores, como pessoas comprometidas com a causa da humanidade, é empurrar a história na direção certa. Portanto, é um pouco isso que eu passei a dedicar à minha vida. Pois bem, mas qual é a direção certa? A direção certa, ela está nas grandes declarações internacionais de direitos e ela está na própria Constituição brasileira, que é a direção da liberdade,
da igualdade, da justiça para todos, do pluralismo e da dignidade de todas as pessoas. Existe um único caminho? Evidentemente que não. Existem muitos caminhos para chegar aos mesmos objetivos. E é por isso que a vida democrática comporta liberais, progressistas e conservadores. Cada um com uma visão de mundo como a vida deve ser. Bastar-se a si mesmo, escreveu Vinícius de Moraes, é a maior solidão. E, portanto, as pessoas têm visões diferentes do mundo e é bom que seja assim. Mas os nossos valores e os nossos objetivos são aqueles que estão escritos na Constituição e nós devemos procurar alcançá-los. O que uma Constituição faz exatamente? Ela, organiza o Estado. No Brasil tem 3 níveis de poder: governo federal, governo estadual e governo municipal. Em segundo lugar, ela reparte os poderes do Estado entre legislativo, executivo e judiciário. E, em terceiro lugar, ela define os direitos fundamentais de todas as pessoas. Os direitos fundamentais incluem os direitos políticos, que são os direitos de votar e de ser votado, os direitos individuais, que incluem a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o direito de propriedade, e os direitos sociais, como o direito à educação, o direito à cultura e o direito à previdência. Portanto, e ainda tem os direitos difusos mais modernos, que são a proteção do meio ambiente e a proteção do consumidor. A Constituição brasileira, essa de 1988, que completou 36 anos, ela permitiu ao país muitos avanços. E eu gostaria de, muito brevemente, mencioná-los aqui. Se, pelo simples fato de você ser brasileiro ou brasileira, você tem direito à igualdade, você tem direito à liberdade, você tem direito a uma vida digna. Se você for brasileiro ou brasileira, a Constituição é sua. Se você for um trabalhador ou uma trabalhadora, a Constituição assegura o direito ao salário mínimo, o direito a férias e o direito a um fundo de garantia, entre muitos outros direitos. De modo que, se você é um trabalhador ou uma trabalhadora, a Constituição é sua. Se você for um empresário ou uma empresária, a Constituição, ela tem como um dos seus princípios fundamentais a livre iniciativa e ela estabelece limites ao poder do Estado de criar impostos. De modo que, se você for uma empresária ou um empresário, a Constituição é sua. Se você for uma pessoa negra, a Constituição criminaliza, determina a criminalização do racismo e assegura o direito às ações afirmativas, no acesso à universidade e no acesso aos cargos públicos. De modo que, se você é uma pessoa negra, a Constituição é sua. Se você integra a comunidade LGBTQIA+, a Constituição assegura o seu direito de não ser discriminado, assegura o seu direito de ter respeitadas as suas uniões homoafetivas e assegura o seu direito a um casamento, mesmo entre pessoas do mesmo sexo. Se você for um indígena, a Constituição assegura o respeito à sua cultura e às suas tradições e a demarcação das terras indígenas. Se você for um indígena, a Constituição é sua. Se você for uma pessoa com deficiência, a Constituição combate o capacitismo e assegura a inclusão social e a acessibilidade de todos, inclusive no tocante à educação. Portanto, se você é uma pessoa com deficiência, a Constituição é sua. Tudo isso que eu estou dizendo não encobre, no entanto, o fato de que ainda há muito o que fazer. Porque a vida de um país, a história de um país, ela é sempre inacabada. Ela é sempre um trabalho em progresso. Portanto, nós ainda precisamos erradicar a pobreza, derrotar as desigualdades injustas, elevar a ética pública e privada do país, ter educação de qualidade desde o ensino básico para todas as pessoas. Mas se nós olharmos bem onde nós começamos, nós percorremos um longo caminho. Portanto, ao concluir essa apresentação, eu gostaria de lançar um olhar positivo e construtivo sobre tudo o que nós temos passado e ver que a história deve ser compreendida como um filme e não como fotografias eventuais
e um tanto desbotadas. E, portanto, eu queria observar que, sem desmerecer a resistência de indígenas e de escravizados, o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Porque antes disso, os portos eram fechados, não podia haver comércio exterior. Era proibida a existência de estradas e de manufaturas na colônia. Não havia dinheiro suficiente, as trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravizados e não havia escolas. 98% da população brasileira era analfabeta, há 200 e poucos anos atrás. Além disso, nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã, que desde 1215 tinha uma Magna Carta limitando o exercício do poder. Nós somos herdeiros da tradição lusitana, queridos como genuinamente são nossos irmãos portugueses, do último país que terminou com a Inquisição, o último país que aboliu o tráfico negreiro, do último país que superou o absolutismo. E com este cenário todo que eu acabo de descrever, em 200 e poucos anos, o Brasil se tornou a 8ª maior economia do mundo e a 4ª maior democracia do planeta. De modo que, olhando em perspectiva, nós temos uma extraordinária história de sucesso para contar. E se nós acertarmos o passo com integridade, competência e idealismo, sendo uma sociedade multicultural, multirracial, com alegria de viver, nós seremos a sensação do mundo. Portanto, eu queria concluir compartilhando com todos o meu slogan pessoal que me alenta nos momentos difíceis que acontecem nesse país, onde muitas vezes ocorrem coisas erradas. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem. Portanto, o meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. E não esqueça, a Constituição existe para fazer um país melhor e maior. Para você. E por isso mesmo, a Constituição é sua. Muito obrigado. Muito obrigado.